Muito bem. Hoje, dia 9 de abril de 2020, falo aqui daquilo que eu chamo de meu bunker filosófico, onde estou vivendo de fato essa quarentena, preparando os meus trabalhos, fazendo a atividade remota e depois de alguns dias, devido às atividades do Instituto Federal com o ensino, venho de novo falar com vocês sobre essa obra, do Achille Mbembe, Políticas de Inimizade. Talvez hoje falaremos do principal capítulo dessa obra, que é o capítulo da necropolítica, que no Brasil foi transformada em um livro chamado Necropolítica e publicado pela editora N-1, tão somente o terceiro capítulo. Aqui, da obra que eu uso, da editora Antígona, que é uma editora de Portugal, esse tema da necropolítica ele faz parte, então, de uma obra maior que chama-se As Políticas de Inimizade. Mas o meu assunto aqui não é falar de editoras, como a N-1, que publicou este capítulo em forma de livro, chamado Necropolítica, mas fazer aquilo que eu tenho me proposto nos últimos tempos, que é ler este filósofo, Achille Mbembe, por uma perspectiva dos acontecimentos do tempo contemporâneo, dos dias atuais. E este capítulo que eu vou comentar com vocês especificamente, ele é dividido em 5 tópicos, O tópico política, trabalho e morte, o segundo tópico biopoder e relação de inimizade, o terceiro tópico necropoder e ocupação no colonialismo tardio, e o quarto tópico, máquinas de guerra e heteronomia, e por fim, o último tópico, do gesto e do metal. Muito bem. Antes de a gente entrar propriamente no conteúdo, é bom salientar que esse que vos fala aqui não é um youtuber, não tem interesse em fazer um vídeo produzido. Meus vídeos são sem edição e eles se importam em discutir com vocês algum conteúdo, discutir com vocês alguma coisa que permita a gente pensar o tempo contemporâneo, Esse tempo de pandemia, de declaração de estado de calamidade pública, etc. Mas então, vamos lá. Primeiro tópico aí da necropolítica, O que é uma necropolítica? É exatamente quando o poder político é um poder uma sujeição da vida, ao poder de morte como uma ação política. Então, o primeiro tópico, a política, o trabalho da morte, começa discutindo um conceito bastante importante para a filosofia política, que é o conceito de soberania. A grande questão dos filósofos políticos tradicionais onde surge a soberania, qual que é a fonte, qual que é a legitimação da soberania, E o filósofo, então, ele retoma aquilo que nós já abordamos em outros vídeos, que o soberano é aquele que tem o poder sobre a vida dos seus cidadãos, ou seja, ele tem o poder sobre fazer viver, deixar morrer ou fazer morrer, propriamente dito, Então, a soberania, nesse sentido, ela necessita da vida para poder legitimar-se enquanto tal, Então, com isso, o filósofo Achille Mbembe ele está tratando da soberania a partir de filósofos tradicionais como Agamben, Foucault, Arendt, e ele começa então a tecer críticas à noção de soberania tratada de uma forma, vamos dizer assim, tradicional pelas filosofias políticas. Sempre se tratou essa soberania como surgindo da autonomia do sujeito, da verdade e do contratualismo. Então,
o soberano é aquele que surge, né? O poder soberano é aquele que surge do exercício da razão dos cidadãos. Então, com isso, a soberania política seria um exercício coletivo, público, da racionalidade das pessoas. Ora, o autor vai fazer uma crítica a essa ideia de soberania e vai usar conceitos que não vêm exatamente da Europa, né? Vai usar, por exemplo, o colonialismo, as relações coloniais, vai usar a escravidão, vai usar os próprios territórios africanos como categorias de análise, ou seja, com isso o autor já está fazendo uma crítica às filosofias políticas eurocêntricas e assentando a sua discussão em noções que o pensamento africano, o pensamento colonial oferece. Então, nesse caso, ele não analisa a soberania exatamente para essa ideia da racionalidade pública, né, da razão pública, mas analisa a partir do viés vida e morte, pelo viés da relação entre vida e morte, ou seja, a instrumentalização do corpo humano, né, como a soberania como um exercício de poder sobre a morte dos corpos, né? E, portanto, ele vai fazer uma discussão sobre a constituição da subjetividade, né? Como se constitui um sujeito, né, a partir dessa relação não entre indivíduos iguais que contratam entre si, entram em consenso, mas através exatamente do dissenso, né, da inimizade. Ou seja, quando os indivíduos eles se constituem, né, a partir do enfrentamento da própria morte. E com isso ele vai usar apesar de tudo isso, vai usar Hegel, né? Ele vai usar Hegel como referência para discutir sobre isso, né? Então, propõe o conceito: soberano é aquele que existe como se a morte não existisse. Vou repetir aqui. O soberano é aquele que existe, que vive, como se a morte não existisse. Então, o soberano é aquele que tem um poder total sobre a vida e sobre a morte. Isso significa dizer, em palavras nossas, que uma ação política do Estado vai ser uma gestão de quem morre, ou da morte propriamente dita. A gente pode usar como exemplo, né? A gente poderia usar como exemplo uma política pública dos cemitérios. Se a gente for olhar aí umas notícias de algum pouco tempo atrás, a gente viu que o Estado de São Paulo, na gestão do Dória, estava se propondo a privatizar os cemitérios. O que significa isso, privatizar os cemitérios? Significa dizer que pode ser que tenha pessoas que não vão passar pela catalogação do Estado, né? Há mortos que vão morrer e não vão ser categorizados, contados, não vai ter uma descrição da sua morte. Ou seja, então essa soberania, né? Essa soberania, ela aparece então como uma atuação do Estado, né? Como gestão da morte. E aí a gente chega no Covid-19, o grande problema dos cemitérios o Estado tentando gerir ou fazendo uma gestão da morte. A gente vê as notícias que chegam da Itália, né, dos cemitérios superlotados de pessoas que não têm direito a um funeral, etc. E aí a gente vem para a América Latina, né, as notícias do Equador, onde os corpos são incinerados. A gente viu vídeos chegando, várias reportagens das televisões, os corpos sendo incinerados na rua, porque de fato não existe uma política pública do cemitério, né? Então, quem é esse sujeito que morre, né? Quem é esse sujeito que morre? Qual a importância dele para o Estado? Então, essa é uma política de morte. E aí a gente passa para o tópico 2, né, da obra, chamado Biopoder e Relação de Inimizade. E aqui ele vai se colocar um pouquinho além de Foucault, que tratou do racismo do Estado nos seus cursos, né?
e vai colocar isso como... então, o que é o racismo de Estado, né? É aquela ideia de que o Estado exerce seu poder matando, deixando viver, ou seja, aquilo que a gente já falou em vídeos anteriores, a ideia de que a política seria a continuação da guerra por outros meios. Então, esse racismo de Estado, né, tratado pelos filósofos europeus, como Foucault, por exemplo, tratam o Estado nazi, né, o Estado nazi como um exemplo maior, né, dessa prática do racismo de Estado. E o Estado nazi ele foi importante, ele é uma categoria importante para a gente entender esse racismo de Estado, a partir de que há morte em série. Se a forca e a mutilação foi um exercício de soberania, foi um exercício de soberania nos impérios coloniais, ou seja, a gente pode retomar aqui o exemplo de Tiradentes para a gente entender, né? Que foi morto, decapitado, pendurado em praça pública, né? Ou seja, uma morte muito lenta, muito morosa. Depois a gente passou para a guilhotina, né? Onde o Estado não tem o carrasco, não tem a figura do carrasco, né? Que toca no corpo do indivíduo, mas exatamente uma ferramenta que faz o trabalho da morte, né? Quando a gente chega no Estado nazi, né, com um exemplo desse racismo de Estado, o Estado nazi mata em série. É a câmara de gás, enfim, uma morte de pessoas ali que não são rotuladas. Elas não são um sujeito político. São apenas um número ali que foi para a série. E aqui o filósofo, então, ele dá um salto, ele dá mais um salto nessa crítica à filosofia europeia, colocando-se além do marxismo. Ele diz, o Marx analisa a história da humanidade, a história do mundo, né, da vida em sociedade, como uma história da luta de classes. E aquele membro aqui diz, não é a luta de classes o motor da história, mas é o conflito entre a vida e a morte, né? E aí, novamente, nós retomamos, então, aquela ideia da gestão da morte, né? Com a categoria da escravidão. O que é escravidão? Como a sociedade escravocrata ela geria a morte? Por exemplo, quem que é o escravo? O escravo tem um território? A gente vai responder, não. O escravo é desterritorializado, ele é tirado do seu lar. O escravo tem direito a um corpo, a sua corporidade e a vivenciar os seus desejos? Não. Quando o escravo morre, ele tem o direito a um funeral dentro da sua religiosidade? A gente vai dizer que não. O escravo tem direitos políticos? Não. Então essa categoria da escravidão, né? Ela transforma o corpo exatamente em um instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho. E se é um instrumento de trabalho, logo eu posso fazer um preço por ele. Esse instrumento vale tanto dinheiro. E vai ter, do ponto de vista da propriedade, vai agregar valor. Então, quantos escravos a tua propriedade tem? Aqui não é questão do preço, mas é questão do valor. Então, esse tipo, o modelo da escravidão, né, como uma categoria de análise política, é muito importante. Novamente, Covid-19. Ainda ontem, né, dia 8, via-se em rede nacional um jornalista dizendo que o nosso presidente deveria seguir o Estado nazi, né, como a ideia de campo de concentração, para colocar as pessoas ali que são contaminadas pela Covid-19. É exatamente essa ideia, né? O domínio do corpo, a retirada do direito da própria corporidade, né? Então, aí a ideia do colonialismo e da escravidão, né? O colonialismo que está para além desse Estado europeu que guerreia um com o outro, né? Que entra em guerra, mas entra com uma guerra ética, não sei se tem guerra ética, mas no colonialismo existe uma guerra ética, diz o autor. Lá só há o direito de morte dos sujeitos.
ou seja, uma erradicação total do inimigo, né? E aí nós chegamos ao cerne da obra, que é a ideia de necropoder, né? Necropoder e o colonialismo tardio, talvez aqui estejam a grande questão para nós, né? E aí a gente, o que é o necropoder? É exatamente a gestão de quem pode morrer e de como deve morrer. Então, é uma ideia de território muito interessante, porque essa ideia de necropoder elege lugares onde é possível matar. Eu vou ler uma passagem do autor aqui muito interessante, quando ele fala desse colonialismo tardio, ou seja, das nossas cidades e dos lugares onde é possível matar. Vai dizer aqui, ó, a cidade do colonizado, a cidade indígena, a cidade negra, o bairro árabe, é um lugar de má fama. Povoado por homens também de má fama. Ali nasce-se em qualquer lado, de qualquer maneira, morre-se em qualquer parte e não sabe nunca do que. É um mundo sem intervalos. Os homens estão uns sobre os outros. As cabanas dispõem-se do mesmo modo. Então, se a gente for pegar essa ideia de colonialismo tardio, né, para a gente explicar uma favela, é exatamente isso, né? Lá estão os homens de má fama. Isso estou falando a partir da perspectiva das políticas atuais, né? Então, basta a gente pegar o exemplo do governador Witzel, quando assumiu, pode mirar na cabecinha. É essa a ideia de invadir a favela, esse território, e ali fazer a gestão da morte. Se a gente for pegar a genealogia disso, que eram capitanias hereditárias no início do século XVI, do século XVII, senão também territórios onde o Estado racional europeu poderia matar, fazer a gestão da morte. Então, esse colonialismo tardio, ele tem sua raiz genealógica no colonialismo do século XVI. Essa ideia de que há territórios que há uma gestão da morte. Então, nesse sentido, a sociedade disciplinar que Deleuze diz que havia sido suprimida, ela está lá ainda, mesclada com uma sociedade de controle, de vigilância, e se formaria aquilo que nós poderíamos chamar de o gueto do século XXI. O gueto do século XXI. Onde as pessoas são encurraladas e o Estado ali faz a sua gestão da morte. Só que aí vem uma grande sacada do autor. Ele diz que o Estado ele não detém mais o poder da violência legítima. Não detém mais o poder da violência legítima. E aqui ele vai falar das máquinas de guerra. Então já estamos no penúltimo tópico. Primeiro, o Estado, quando vai fazer guerra, faz no século XXI com alta tecnologia. Seria chamada guerra high-tech, né? De alta tecnologia. Que mata por hashtags, como a gente falou no outro vídeo, né? A hashtag que mata. Se a gente for pegar um exemplo, né? Aquele ministro iraniano que foi morto pelo drone norte-americano, ele foi localizado pelo GPS do seu celular, né? Essa é a guerra high-tech. Só que esta guerra high-tech, ela não é noção de necropolítica. Ela, na vida cotidiana, desses territórios onde o Estado faz a gestão da morte, o Estado perdeu o monopólio da violência. E aí a gente chega numa coisa que está muito debatida entre nós, que é a ideia das milícias. A ideia das milícias. Não é o Estado que tem o monopólio da violência. A milícia é exatamente um poder de morte à margem do Estado. Outros exemplos a gente poderia dar aqui, né, dessa perca do monopólio da violência. Basta a gente lembrar das notícias recentes, por exemplo, um guarda de um shopping que matou um cidadão. Ele se achou legitimado para gerir o morrer e o viver do sujeito. Então não é um representante do Estado que está fazendo ali a sua intervenção na vida e na morte do sujeito.
Guarda Municipal Armada, né? Guarda Municipal Armada, Guarda Municipal que tem sua origem na ideia de organização do trânsito. Atualmente há muitos guardas municipais adquirindo o direito de poder andar armado. Então, essa ideia da milícia, né, da máquina de guerra, ela institui o quê? O soldado cidadão. Categoria muito interessante, que é aquele sujeito que de bem, né, um cidadão de bem, que tem na sua crença, na sua constituição moral, a ideia de que ele pode ter o direito de tirar a vida do sujeito. Essa milícia, né, essa máquina de guerra, ela opera sobre um conceito também importante, que é a ideia de dívida, ou seja, ela vai cobrar impostos, ela vai oferecer serviços, ela vai cobrar por segurança, ou seja, é uma ideia da dívida, né? E quem não paga a dívida, exatamente, cobre aquilo que deve com a sua vida. Ou seja, a morte é constituída a partir da sua ideia de dívida. E aqui eu quero fazer uma pausa no conteúdo do livro e recomendar esse livrinho aqui, ó, chamado O Governo do Homem Endividado, né, do professor Maurizio Lazzarato, né, que é um professor italiano radicado na França, que é exatamente essa ideia do governo pela dívida, que a milícia opera, né? Aqui o Lazzarato fala do mercado financeiro e tal, do Estado, mas no Achille Mbembe, a ideia de que a milícia opera com essa ideia de dívida, né? A dívida que, em última análise, é expiada pela morte do sujeito. Em última análise, é expiada pela morte do sujeito. Então, é esse soldado cidadão, né? Que faz parte da milícia, que não é um agente do Estado, mas é alguém que está legitimado a matar, né? E por último, então, a gente chega no gesto do metal, ou seja, a ideia do martírio e da sobrevivência, né? Ele vai fazer uma análise aqui do homem-bomba. Aqui ele tem como referência os territórios ocupados na Palestina, né? O que significa para um muçulmano explodir a si mesmo. Então, aqui me vem uma música, né? O Chico Sainz, que é a Nação Zumbi, né? O que trata lá do banditismo por uma questão de classe, banditismo por uma questão de necessidade. É exatamente quando o indivíduo usa o seu corpo, né, para matar. E esse corpo, matar com o próprio corpo, né, esse gesto de martírio, de sobrevivência, segundo o autor, é aquilo que mais ou menos desconecta essa ideia de necropolítica. Porque o indivíduo que mata com o próprio corpo, esse herói, esse mártir, né, ele não mata por matar, tão somente por matar, mas ele mata na perspectiva de que há algo novo prometido para ele, que é uma vida eterna. Ou seja, não é mais a ideia da morte pela morte mesma, como na necropolítica, mas exatamente a ideia de que a vida é um significante que leva o indivíduo a matar. Então essa morte, o corpo a corpo, né? O corpo como arma, uma questão de sobrevivência. Dito isso, meus queridos, vou parando por aqui. Já falei mais de 20 minutos, fui bastante prolixo, mas recomendo para vocês vivamente a leitura aí, seja do 3º capítulo dessa obra, né? Políticas de Inimizade, ou seja do livrinho propriamente dito, que virou esse capítulo, chamado Necropolítica, publicado no Brasil pela editora N-1. Dito isso, fico por aqui. Fiquem em paz, descansem, não saiam de casa, né? Em tempo de Covid-19, ficar em casa é um ato de resistência. Um abraço para vocês.